Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Antes da gente dar aí um tempinho, vamos conferir os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, como de costume, hoje nós vamos precisar, do caderno ou de uma folha de papel para vocês fazerem as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Aí eu pergunto, crianças, como está o ambiente que vocês vão estudar? Está organizado? Vocês já fizeram a higiene das mãos? Então, tempo para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto, crianças? Então vamos começar? Vamos começar revisando o que nós aprendemos na aula passada? Então, olhem lá, na aula anterior, nós aprendemos sobre o trabalho e o desenvolvimento tecnológico. Nós conversamos e vimos, a música lá no pé da serra. E aí a gente conversou sobre onde fica a casinha branca da música. Nós também vimos o vídeo depoimento da senhora Carmen Lúcia, vocês estão lembrados? E também algumas fotos que ela nos encaminhou. Lembraram disso, crianças? Nós também vimos que os avanços tecnológicos dos meios de transporte e de comunicação mudaram bastante, o nosso cotidiano. Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias modificam a nossa forma de aprender e de trabalhar. Vimos que se o uso da tecnologia mudou o modo de vida de parte dos trabalhadores brasileiros no campo, como nós vimos na aula passada, o que poderia ser afirmado sobre as mudanças ocorridas no dia a dia dos trabalhadores das cidades. A gente viu e conversou também que a robótica está cada vez mais presente em nossa realidade. Na área da saúde, por exemplo, em cirurgias robotizadas são cada vez mais realizadas, pois elas oferecem extrema precisão. Aí nós conversamos, crianças, e vocês ajudaram a professora Fran posicionar, os nossos robôs no mapa, no nosso mapa mundi. Vocês lembraram de tudo isso? E agora, crianças, chegou a hora mais esperada que vocês gostam, Gostam de ver a minha atividade na TV. Será que dessa vez a sua atividade vai aparecer? Vamos conferir?
Tudo certo, crianças? Não se preocupe se a atividade de vocês não apareceu hoje, né? A professora Fran recebeu muitas atividades e está distribuindo aí nas próximas aulas para vocês poderem curtir aí a atividade de vocês e dos seus colegas, tudo bem? Então, nós vamos começar a nossa aula. Olhem do que se trata. Tipos de trabalho e o desenvolvimento tecnológico no comércio e nos serviços. Eu vou dar aí um tempinho para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema. Então, crianças, nós vamos começar a nossa aula já fazendo a nossa primeira atividade. Olhem do que se trata. Será que na sua casa tem pouca ou muita tecnologia? Um tempinho aí para vocês registrarem essa questão e responderem.
Então, crianças, vejam o que a professora Fran respondeu. Na minha casa tem muita tecnologia, né? E agora nós vamos para a nossa questão B da atividade 1. Vejam do que se trata. Faça uma lista dos recursos tecnológicos que você e seus familiares costumam utilizar no dia a dia. Então, pensem lá, né? Podem consultar aí um adulto que esteja com vocês. Quais são esses recursos, né? Onde a gente está usando tanta tecnologia? E aí a gente já volta para conversar um pouquinho sobre.
Então, tudo certo aí, crianças? Vejam quais são os recursos que a professora Fran elencou. Então, como um recurso tecnológico utilizado lá na minha casa, né? Eu utilizo a TV, o computador, o celular, a minha filha utiliza o tablet, nós temos a geladeira, calculadora, máquina de lavar roupas. Será que foi isso que você colocou na sua resposta? Se então foi isso, não tem problema, né? Isso foi os recursos que a professora Fran elencou. Mas, crianças, com tantas coisas que a gente vem trabalhando aí, né? Sobre os avanços tecnológicos no campo, na cidade, eu fui pesquisar um pouquinho, né, como tem sido, né, como está sendo utilizado a internet e achei uma reportagem. Vejam do que se trata. Essa reportagem é do IBGE Educa, né, do site do IBGE Educa. O uso de internet, televisão e celular no Brasil. Crianças, vocês acham que antes da pandemia, né, antes da gente estar passando por tudo isso, as pessoas usavam muito ou pouco, né? Pouca internet, pouca televisão, celular. O que vocês acham? Continuando a nossa reportagem, vejam o que diz. Internet chega a 8 em cada 10 domicílios do país. Essa é uma reportagem de 2018. Se fosse hoje, né, a gente teria aí talvez um aumento maior ainda, né, de estar chegando quase 100% ou 99%, né, dos domicílios no nosso país. E aí a professora trouxe uma questão para vocês. Você sabe por que o uso da internet aumentou no nosso país nos últimos anos? E na casa onde você mora, você e seus responsáveis têm acesso à internet? Então, lá na minha casa, nós nos adaptamos, né, com o uso do celular, está mais próximo, tem os dados móveis, né, que a gente pode estar ali mandando uma mensagem, conversando, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares, até chamada de vídeo, né, a gente acaba fazendo pelo celular. Será que vocês fazem aí? Então, a reportagem ainda traz, né, ali os equipamentos que são usados para o acesso da internet no domicílio. Vejam que em primeiro lugar nós temos o telefone móvel, né, o celular, com em 2017 98,7%, em 2018 99,2%, né? As pessoas aí acessam a internet em microcomputadores, né, em televisões e tablet por último. E a nossa porcentagem, né, pessoas que utilizam a internet dividido nas regiões do Brasil. Então, vejo que no cantinho aqui diz assim, Brasil 69,8% e 74,7%. Vejam que as cores, né? As cores ali de 2017 é a cor verde e a cor vermelha de 2018, referente, né? Vamos encontrar nesse mapa qual é a região que nós pertencemos, que o Paraná está inserido. Vocês sabem, a gente já conversou bastante, né? É a região sul. Em 2017, nós tínhamos 73,2%, né, de pessoas que usavam a internet na região sul. E em 2018, 78,2%. Mas, crianças, qual será das 5 regiões que mais utilizou, né, a internet em 2018? Conseguiram descobrir? Vejam que nós temos que ver a cor vermelha, né? Os números na cor vermelha. Vocês já descobriram? Então, nós temos o Centro-Oeste com 81,5%, né? De pessoas que utilizaram a internet. E aí eu pergunto, crianças, mas será que essas pessoas estão inseridas na região, né, na área urbana ou na área rural? Vocês acham que na área rural as pessoas não usam internet? Como vocês acham que está? Então vejam, né, o que a professora trouxe para vocês. Na área rural também é utilizado, né, uma menor quantidade, né? Vejam que ali é a mesma questão das cores, né, de 2017 e 2018, a cor verde e vermelha, né? E aí a gente tem a região urbana, né,
com 74,8% em 2017 e 79,4% em 2018. E na área rural, 39% em 2017 e em 2018, 46,5%. Percebam que aumentou, né, tanto na área urbana quanto na área rural. Ainda essa reportagem, crianças, ela nos traz informações de idade, né, de grupos por idade. Vamos conferir? Será que vocês encontram aí a idade de vocês? E quem será que é, né? Como que as pessoas mais idosas utilizam a internet? Vejam que a professora Fred destacou, né? Mais ou menos a idade de vocês, de 10 a 13 anos, né? Quem já fez 10 anos está no 5º ano. Veja a quantidade de pessoas, né, que utilizam a internet nos 2 anos nessa idade. E agora, vejam dos mais idosos, né? Eles utilizam bem menos do que a gente, não é verdade? E aí, crianças, agora a gente vai para a atividade 2. Você e seus responsáveis acessam a internet com qual finalidade? Aí vocês vão perguntar, né, pensar para que a gente acessa a internet? Para pesquisas, para compras, né? Não sei aí qual a finalidade de que vocês usam na casa de vocês, né? Então, tempinho para vocês copiarem e responderem essa questão.
Tudo certo, crianças? Então, a reportagem ainda dizia, né, sobre as pessoas, né, a finalidade que as pessoas usam a internet. Vejam que ali na cor verde a gente tem, né, para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail, conversa por chamadas de voz e vídeo na cor vermelha, na cor marrom, assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes, e por último na cor azul, né, enviar ou receber e-mail. Será que foi isso que você colocou na sua resposta? Olha lá, a professora Fran, né, fez ali conforme a reportagem, né, o que dizia na reportagem, o que a reportagem trazia. Eu vou deixar um tempinho aí para vocês complementarem a resposta de vocês.
Nossa, quanta informação vocês não acham, crianças? Quanta coisa, né? Como a tecnologia tem mudado a nossa vida, né? Mas continuando a nossa aula, vamos pensar o que será que aconteceu com os serviços que são ofertados a nós. Então vejam lá, boa parte da mão de obra humana foi sendo substituída por máquinas e robôs. Lembro que a gente viu isso na aula passada, né? O desenvolvimento tecnológico e científico levou ao aumento da produção nas indústrias e das trocas comerciais. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe, né, para ilustrar. E que esse pessoal, né, teve que se adaptar nos seus serviços, né? Continuando, essa expansão fez surgir novas profissões e provocou o desaparecimento de outras, tornando ainda mais necessário a qualificação profissional e possibilitando cada vez mais o trabalho à distância. Aqui uma imagem, né, que a professora Fran trouxe para ilustrar, né, parece ser um palestrante, né? E aí uma questão, você consegue imaginar que algumas profissões não existem mais? Elas foram extintas? Você sabe algumas dessas profissões? Então, crianças, olhem alguns exemplos que a professora Fran trouxe para vocês. O primeiro é dos datilógrafos. Uma profissão comum nos escritórios e órgãos públicos, os datilógrafos eram facilmente empregados até metade do século XX, quando passaram a ser substituídos pelos digitadores, né, pelo computador. Os datilógrafos eram responsáveis por escrever documentos, cartas, ofícios, entre outros. A partir dos anos de 1980, foram aos poucos sendo substituídos por digitadores e computadores pessoais. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe para ilustrar. E para conhecer um pouquinho mais, crianças, a professora Fran trouxe para vocês uma máquina de escrever. Então, crianças, essa é uma máquina de escrever, né? A professora Fran trouxe para vocês conhecerem. Será que vocês já brincaram com essa máquina alguma vez aí? Será que tem, né, essa máquina na casa de vocês? Ou conhece alguém que tem uma máquina parecida com essa? Então, antigamente, né, as pessoas faziam, né, colocavam a folha, né, e iam digitando, iam teclando, né, as teclas ali para formar as palavras. Não tinha como apagar, né, e aí as frases iam se formando, né. As pessoas tinham que ter um conhecimento bem grande, porque não podia errar, né, tinha que fazer bem certinho por não ter a possibilidade de apagar e ficar fixo ali. Muito interessante essa máquina, vocês não acham? Quando eu comecei a trabalhar, né, eu trabalhava num escritório e o dono do escritório queria que eu fizesse esse curso de datilografia, aprendendo um pouco mais de como manusear a máquina de escrever e não ter tantos erros, né? Depois, com o tempo, foram sendo substituídos pelos computadores, né? Outra profissão que não existe mais, crianças, é a profissão de telefonista, que é muito diferente do que a gente conhece hoje, né? Vejam lá, quando surgiram os telefones, não possuíam toda essa tecnologia que conhecemos atualmente. Eles tinham menos funções e para ligar para as pessoas, primeiro ligava-se para uma central, onde as telefonistas transferiam a ligação para o local de destino. Com o passar do tempo e o avanço tecnológico, a profissão de telefonista não
não existe mais. Até nas centrais de atendimento, o atendimento é digital. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe, né, para vocês. Ali tinham alguns cabos, então os telefonistas tinham que transferir esses cabos, né, posicionar em outros lugares. Agora, uma outra profissão, crianças, é os vendedores de enciclopédias. As enciclopédias, livros que reúnem todo o conhecimento humano, organizado de maneira didática e metódica, eram materiais que não podiam faltar em uma biblioteca pública ou particular. Eram vendidas nas livrarias e de porta em porta pelos famosos vendedores de enciclopédia. Com a invenção dos computadores, todo esse conhecimento é facilmente encontrado online, que levou à extinção dos vendedores desse material. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe, né, para vocês, de uma enciclopédia. E, crianças, vocês sabiam que quando a professora Fran tinha a idade de vocês, a gente ia muito à biblioteca para fazer os trabalhos, né? Então a gente pegava uma enciclopédia, né? Via lá os assuntos que a gente queria pesquisar e escrevia, passava horas escrevendo, né? Num papel ao maço para entregar o trabalho para a professora. Era assim que a gente fazia. Será que os seus pais também faziam igual a professora Fran? O que vocês acham? Então, crianças, agora nós vamos para a atividade 3. Você conhece alguma profissão que não existe mais atualmente? Qual? Se vocês conhecem, vocês podem colocar sim e qual. Se vocês não conhecem, vocês podem apenas responder não.
Conseguiram responder, crianças? Vejam que a professora Fran conhece, olha lá. Um exemplo, né, é o pianista de cinema. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe. Vocês conseguem imaginar, crianças, que para fazer a trilha sonora, né, de um filme precisava de um pianista? Interessante isso, né? Pensando na nossa tecnologia que nós estamos, no momento em que estamos vivendo, o que será que mudou, crianças? Será que o cargo de professor parou de existir? Não, né? A gente precisou se adaptar, né? A professora Fran tá aqui, né? Trabalhando com vocês pelas teleaulas. As professoras de vocês estão, né? Trabalhando com vocês através das atividades impressas, né? O que a gente não pode ter, né? Esse contato ali que a gente tinha de estar todo mundo junto, de estar, né? Numa sala de aula. Tudo bem, crianças? E agora, olhem lá, nossa aula está chegando ao final. Que pena, né? Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos? Hoje nós aprendemos sobre as mudanças dos tipos de trabalho e o desenvolvimento tecnológico. E agora, crianças, a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.